convidar você a estudar a Bíblia comigo. É estudar a Bíblia. Talvez você estivesse esperando um cara de terno, gravata, mas eu queria convidar você a estudar a Bíblia comigo. Não é brincadeira não, é sério. Eu quero convidar você a ler comigo o livro de Tito, a estudar o livro de Tito. Tito é um homem de Deus, discípulo do apóstolo Paulo, que é desafiado a cuidar de uma igreja, organizar uma igreja, liderança de igreja numa cidade. Essa cidade está aqui, né? A cidade de Creta. Lógico que essa imagem aqui é Creta atualmente, Creta hoje. Vamos imaginar, vamos dar uma olhadinha em Creta como era antigamente, né? Assim era Creta antigamente, ou o que sobrou de Creta antigamente. Tito precisa ficar nessa cidade. Tito precisa organizar líderes lá. Eu estou segurando aqui um comentário de um homem chamado Hernandes Dias Lopes. O Hernandes fala assim: Creta era uma ilha grande e populosa, havia sido célebre desde os tempos mais remotos por uma civilização avançada, em particular pela sabedoria de suas leis. No ano 141 a.C., os judeus da ilha de Creta tinham se tornado suficientemente fortes para obter o apoio político de Roma, o que o tornou ainda mais prósperos e influentes. 141 a.C., né? Roma anexou Creta em 67 a.C. Então, Creta era uma cidade importante, muito importante para essa região, muito importante para o governo da época. Creta era uma cidade chave. Então, o pastor dessa cidade, o cara que vai cuidar dessa cidade, ele também é uma pessoa escolhida a dedo pelo apóstolo Paulo. Tito é um homem forte, é um homem que é escolhido por Paulo, acredito, por causa dessa força. Ele tem algumas características diferentes de Timóteo, né? Esse é Tito, essa diferença de ser mais arrojado. Não que Timóteo não seja arrojado, mas ele é apresentado pelo apóstolo Paulo como alguém que Paulo vai mandar: toma um remédio aqui, toma um cuidado aqui. E Tito não. Tito vai cuidar de uma cidade, de organizar, da igreja numa cidade, de organizar a liderança nessa cidade. Vou ler um textinho para você da carta que Paulo escreve a Tito. Diz assim: Tito 1, capítulo 1, verso 5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Tito 1, eu li do verso 5 ao verso 9. Bom, você pode ter escutado o que eu li, ou ter acompanhado na tela o que eu li, e pensado: pô, essa leitura desse texto é uma leitura para líderes. Não se encaixa na minha vida. Eu não sou líder, eu não sou pastor, eu não sou presbítero. Entende uma coisa? Toda a Bíblia é útil para você, toda a Bíblia serve para você. Não existe uma área que você vai ler na Bíblia e vai dizer: poxa, isso aqui não serve para mim. Isso aqui é para mulher grávida, não serve para mim, eu sou homem. Algo de produtivo existe para você, e algo de produtivo existe nesse texto que eu acabei de ler para você. Seja, olha, a partir desse texto agora, eu, que não sou um líder, sei como avaliar o meu líder, sei como avaliar o meu pastor, sei como escolher o meu líder. Que seja isso. Já cresceu, já melhorou, já evoluiu.
Mas presta atenção. Quando você lê palavras de liderança, quando você encontrar palavras de liderança na Bíblia, existe algo mais para você. Existe desafio para você na vida, mesmo que você não seja líder. No seu relacionamento com Cristo, você pode crescer. Você pode evoluir, você pode entrar numa intimidade maior com Deus. Pensamento de Paulo, pensamento do Espírito, pensamento do Cristo, não é separar uma elite de liderança como era antigamente. Vou ler o texto da Bíblia para você. 1 Pedro 2,9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração santa, sacerdócio real. Vocês não são qualquer um. Então entenda uma coisa, perceba uma coisa. O que está escrito em Tito não é para pastor e elite. O que está escrito em Tito é para todos nós. É para esse povo que agora é sacerdócio real. Liderança luta diferente, liderança se posiciona diferente, mas todos os crentes deveriam ter a mesma visão da liderança. Paulo aqui escreve para Tito, ele tem um objetivo, lógico, capacitar Tito a treinar outros líderes, mas isso serve para todos nós. O desafio que aparece em Tito 1, olha, a razão de ter deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. E é preciso que o presbítero seja irrepreensível. Olha, isso é para mim e para você. Para todos nós. Todos nós deveremos procurar e insistir numa vida de santidade. Esse é o assunto de Paulo, irrepreensível aqui. Seja um homem que busca a santidade, seja uma mulher que busca a santidade, que vive de acordo com a lei dos homens, de acordo com a lei de Deus, que seja honesto nas suas finanças, que seja marido de uma só mulher, ou seja, tenha uma vida familiar de respeito, anda de acordo com os padrões morais da terra, anda de acordo com os padrões morais de Deus, anda de acordo com a moral do seu bairro, da sua vila. É respeitado por isso. É honrado por isso. Irrepreensível. Marido de uma só mulher. Presta atenção, você está entendendo como, por exemplo, essa questão ela não pode ser só para o pastor ou só para o líder. Marido de uma só mulher é um desafio para todos nós. Ou seja, cuida bem da tua família. Cuida bem da tua casa. Que a sua família seja exemplo. Que o seu casamento seja exemplo. Marido de uma só mulher é um homem honrado no seu casamento. Não tem pensamentos, não tem dedicação a outras mulheres, protege sua mulher. Isso que é marido de uma só mulher. Seja um homem que supre a necessidade da sua esposa. Seja emocionalmente, financeiramente, sexualmente. Marido de uma só mulher que tenha um trato e um cuidado espiritual com a sua casa. Marido de uma só mulher. Cuidado com a estrutura familiar. Não é só para liderança. Que seus filhos sejam crentes, que seus filhos tenham uma vida diferenciada, os líderes. É lógico, eles devem zelar pela sua casa, primeiramente pela sua casa, mas não são só eles. Nosso coração de pai, o coração de quem entendeu o Evangelho, deve ser um coração que olha de uma maneira especial para os seus filhos, que luta para eles. Em outras palavras, eu podia dizer, leia esse versículo de uma outra forma, dizendo assim, ó, esse homem está liderando, ele está pastoreando os seus filhos. Ele, enquanto os seus filhos vivem junto dele, enquanto os seus filhos não respondem por si, porque, lógico, seu filho
foi embora, casado com filhos, ele virou a cabeça, ele abandonou a fé. O pastor não vai perder a unção, o crente não vai perder a autoridade porque o filho abandonou a fé depois de velho, mas enquanto ele está do teu lado, enquanto teu filho é pequenino, você é exemplo, você é padrão para ele. É interessante como a humanidade consegue ser padrão para tantas coisas, como a humanidade consegue ser o padrão para os filhos na hora de escolher o time de futebol, o padrão dos filhos na hora de escolher o tipo de filme que gosta de assistir, o padrão dos filhos, o tipo de comida. Eu como o que meu pai come, eu gosto do que minha mãe gosta, mas no que diz respeito à fé, isso não tem mais se desenvolvido. Mais cedo, os pais têm dito assim, deixa ele escolher, deixa ele decidir se ele vai ler a Bíblia, se não vai ler a Bíblia, se ele vai estar perto de Deus ou não. O poder de trazer os filhos para perto que os pais têm é extraordinário, magnífico. Algumas coisas podem até afastar, talvez, a maldade excessiva de um pai. Eu me lembro de um livro que eu li, que contava de uma estrutura familiar onde a madrasta queimava o céu da boca do filho, né? O enteado, como você queira chamar, mas queimava com uma chave de fenda o céu da boca. É lógico, a maldade de um homem, a maldade de uma mulher pode impedir a paternidade de filho. Mas se não houver maldade, seu coração é um coração que se dedica ao seu filho, você tem condições de trazer teu filho para a proximidade com Deus, para a compreensão de como o Evangelho é maravilhoso. O pedido de Paulo é: avalie os homens, procure o marido de uma só mulher, como ele se porta com a sua esposa, avalie a vida dele, o relacionamento dele com os filhos, crie um ambiente de respeito dentro de casa, vocês pais. Crie um ambiente de respeito dentro de casa, maridos, esposas. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro, desonesto. Tito 1, verso 7. Se você quer atrair pessoas para o Evangelho, você é a pessoa que entende que o Evangelho é o melhor caminho, que atrai pessoas para perto, você não pode ser o cara violento, conhecido pela língua pesada, referência do mal, não orgulhoso, não violento, não apegado ao vinho. Não apegado ao vinho, pastor, não pode tomar umas canjibrina. Não só isso. Não só isso. Não apegado ao vinho é um homem equilibrado, que não tem outras forças que dominam sua mente, não tem outras forças que o deixam enebriado. Algumas pessoas não estão enebriadas só com o vinho, com a cerveja, com a cachaça. Algumas pessoas estão enebriadas, estão com a mente tomada, uma série de outras coisas. Não são só as drogas, mas as mentiras. Não são só as drogas, mas a tecnologia, a mídia social hoje rouba o entendimento de algumas pessoas, os deixa enebriados. São vícios novos que dominam a mente das pessoas da mesma maneira. Encare a realidade, meu irmão. Encare a realidade, não fuja da realidade no excesso do vinho. Não fuja da realidade no excesso da cerveja. Não fuja da realidade na busca de relacionamentos ocultos na mídia social. Não fuja da realidade, se escondendo atrás de um celular, enebriado, tomado. Não encara as verdades da vida. E adultos que não sabem lidar mais com as dificuldades, adultos que não sabem lidar mais com a responsabilidade de cuidar da casa, adultos que não sabem lidar mais com as crises do dia a dia, com as crises dentro da igreja, e precisam se enebriar com outras coisas. Seja chegado
do vinho, não seja chegado por qualquer coisa que roube os seus pensamentos. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. Hospitaleiro. Receba bem na sua casa. Receba bem as pessoas, traga as pessoas para perto. Qual que é o sentido disso? Ah, pastor, é levar a gente para dentro de casa. É gostar de sentar com as pessoas, de atrair as pessoas, de permitir que as pessoas o ouçam e ouvir as pessoas. Sentar e comer com as pessoas, sim, sentar e comer, mas sentar e comer da palavra, sentar e comer da comunhão por si só. Ser hospitaleiro é ser essa referência, manter-se como essa referência, magnífica referência, de alguém tão legal que as pessoas querem estar perto de você. De alguém tão legal que as pessoas querem vir para a minha casa. As pessoas querem chegar perto da minha casa. Querem sentar na minha mesa. Minha casa é atrativa. Eu gosto de ir na casa desse crente, eu gosto de ir na casa desse homem que é fiel e temente a Deus, eu quero ir lá. E quando as pessoas querem vir na nossa casa, as pessoas querem estar na nossa casa, muito provavelmente as pessoas querem ter a vivência que a gente tem dentro de casa. Então é bom ir na casa dele e ver como ele trata os filhos, é bom ir na casa dele e ver como ele trata a esposa, é bom ver como o relacionamento deles é legal. Não é eu quero ir na casa dele porque a casa dele tem uma televisão magnífica, eu quero ir na casa dele porque a casa dele tem piscina. Não é isso. Ser hospitaleiro é receber bem. Mas só dá para ser hospitaleiro se as pessoas têm prazer de estar na sua casa. Não pela comida, não pela picanha, mas porque a tua casa é uma casa com a presença de Deus inigualável. Não é a fachada da tua casa, não é o sofá da tua casa, não é a rede da tua casa, mas é o ambiente da tua casa. Permite que você seja hospitaleiro. As pessoas gostam de estar aí. Vou continuar lendo Tito para você. Tá bom? Tito 1:11. Assim iríamos calar os falsos mestres que vivem por aí. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. É necessário que algumas pessoas fiquem de boca tapada, calada. E a sua vida, essa vida que tem uma família legal, essa família que traz respeito à comunidade, essa vida de gente fiel, que de verdade se entregou a Cristo, essa vida pode calar a boca dos hereges, calar a boca de quem fala heresia, calar a boca de quem questiona a Bíblia. A sua vida se transforma numa voz na terra que pode calar o mal, pode encerrar as falas dos hereges. Um dos seus próprios profetas chegou dizendo: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Repreende eles. Repreende eles. Vive uma vida de repreensão. Quando possível, abre a boca e repreende as pessoas que espalham mentiras sobre a terra, sobre o Evangelho. Está falando dos cretenses, do povo que nasceu nessa cidade maravilhosa, né? Essa ilha maravilhosa de Creta, mas que tem uma atitude irrepreensível, e aqui é dentro da comunidade de fé, dentro de uma igreja, dentro de um grupo que existem pessoas assim. Repreende eles, porque deve ser impedido todo movimento do mal dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade de fé,
dentro de um grupo de pessoas que estão dispostas a viver mais perto do Evangelho. Repreende e impede o diabo de agir. E hoje em dia não dá mais para falar sobre uma repreenda só de boca. Repreende os posts. Como, pastor, eu vou comprar briga com todo mundo? Eu vou calar o diabo comprando briga? Vou calar o diabo arrumando confusão na escola, arrumando confusão dentro da igreja? Olha, você já repreende. Você não curte, você não compartilha. Você já ajuda bastante. Você não precisa ser violento com ninguém. Na verdade, o texto já falou, não seja violento. Não seja violento. Então, aqui não é compre briga com alguém. Aqui a ideia é não deixe, não permita que diante de você as pessoas lancem mentiras sobre a fé. Na igreja de Tito as pessoas estavam acreditando em fábulas, em mentiras sobre, provavelmente, sobre ser crente. Para ser crente você precisa disso, para ser crente você precisa daquilo, para ser crente você precisa viver segundo as ordenanças de Levítico, tem que se circuncidar, provavelmente isso. Fábulas judaicas. Ainda hoje as pessoas vivem em fábulas. Falsas ideias sobre salvação, falsas ideias sobre igreja. Sempre vai existir esse desejo da gente acreditar em fábulas, né? É mais fácil acreditar numa fábula do que acreditar no evangelho puro. As pessoas contam fábulas como assim, todo mundo vai para o céu, é uma fábula. Todos são filhos de Deus, é uma fábula. As fábulas são doces, as fábulas nos envolvem, nos enrodam, né? Nos enredam. É bom de falar uma fábula, é mais fácil pregar uma fábula do que pregar o evangelho. Precisa do Cristo para ir para o céu. A nova fábula é, você não precisa de igreja. A palavra que Jesus escolheu, eclésia, uma palavra de organização, inclusive palavra de organização política na época. Então, existia uma estrutura na mente de quem lia e do Cristo que falou. E ele sabia muito bem como usar. Estrutura que envolvia assembleias, que envolvia assim, reuniões, que envolviam decisões, que envolviam exclusões, que envolviam normas e regras. Como é que de repente a eclésia virou eu e você dentro de casa, a eclésia virou eu sozinho, perdeu a força da palavra que o Cristo usou? A gente gosta de brigar, né, sobre a representatividade da palavra batismo, né, mergulho. A gente gosta de brigar pela representatividade dessas palavras, mas quando é eclésia, agora não. Agora a eclésia é qualquer coisa. É eu sozinho, não é mais a palavra como era originalmente. Fábulas, mentiras. Mentiras. Cuidado, essas mentiras entram aqui, ó. Domine o seu coração. E se a mentira entrou? E se a mentira tomou conta da minha mente? E se a mentira entrou? E se a mentira já tomou conta da minha mente? Se continuar lendo o capítulo 1 de Tito, aparece assim, ó. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Os puros vão purificar a terra. Os puros vão continuar purificando a terra. Para purificar é lógico. O mal vem e o mal é purificado. Nós vamos estar em contato com o mal, produzindo pureza. Quem aceitou Cristo se tornou um filtro na terra. De algumas maneiras a gente enrosca na filtragem alguns dias, a gente parece que
está com o filtro sujo. Mas se você está dedicado a levar a pureza, se você está dedicado a ser um puro, e como o Tito diz, para os puros todas as coisas são puras, não que onde eu ponho a minha mão, não que onde eu ponho o meu pé eu purifico, não, mas a minha vida recebe o mal e ela expurga o mal. A mentira entra na minha casa e ela tem que se transformar em verdade. A mentira entra na minha casa e eu sou confrontado com aquele pensamento mentiroso e eu peço perdão e eu conserto e eu arrumo. Os puros purificam a terra, porque os puros estão cheios do Espírito Santo. Lembra do Evangelho de João? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito vem sobre nós, o Espírito vem sobre o nosso coração. Ele vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Esse processo de purificação na terra não acontece porque somos bons. O justo foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo, não produz a pureza, mas o Espírito que está nele, o trabalho é dele, vai gerando purificação na terra. Então isso é simples. Não é simples. Não é porque você está lendo em Tito o justo, o puro, purifica, que é simples. Não é simples, é uma guerra dentro de você. Tito está falando, Paulo está falando para Tito, olha, mantenha isso vivo. O puro produz pureza. Mas não é simples. É um exercício. É um esforço, é uma guerra do Espírito Santo nos confrontando e dizendo, isso é pecado, pecado de justiça, pecado traz juízo, é isso. Entenda isso. A boca do justo foge da fofoca. A mente do justo foge da prostituição. Mas é uma guerra, o Espírito falando, o Espírito dizendo, e eu dizendo, não é uma guerra. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7, 19 e 20. Não brinque com o processo de purificação na terra. Não brinque com esse processo. Uma jornada, em Tito capítulo 1, uma jornada de construção, de purificação. Não somos puros por nós mesmos, porque Romanos 7, 19 e 20 diz, porque eu não faço é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, isso eu continuo fazendo. É uma luta. Não pense que você é super crente, não pense que esse verso de Tito está dizendo, super poderoso crente, não. Exercício de busca, de ser o filtro purificador nessa terra. Seja essa pessoa. Não fuja dizendo, isso é só para os líderes, não, isso é para mim, isso é para você, isso é para todos nós. Sermos purificadores, santificadores nessa terra. Somos nós. Somos nós que assumimos essa postura de ser sal, de ser luz. Tito não para aí, Tito vai falar muitas outras coisas. Isso é um outro vídeo.